As habilidades propostas na Base Nacional Comum Curricular seguem o mesmo padrão de estrutura em todas as habilidades de todos os componentes curriculares. De todos os anos, nós podemos encontrar uma parte da habilidade que corresponde, que expressa os processos cognitivos esperados que os alunos desenvolvam, o objeto de conhecimento ou conteúdo que deve ser trabalhado e o seu modificador. Como esse objeto de conhecimento deve ser trabalhado, em que contexto, qual a abrangência, o nível de desafio, o entendimento, a compreensão sobre essa estrutura das habilidades é fundamental para o trabalho de planejamento do professor. Através da identificação de cada uma dessas partes, de cada um desses elementos que constituem a habilidade, o professor conseguirá então elaborar os seus objetivos de aprendizagens, as suas estratégias, ações necessárias para desenvolver essa habilidade, bem como planejar os instrumentos e critérios de avaliação que serão utilizados no processo de ensino-aprendizagem com os seus alunos. Vejamos alguns exemplos dessa estrutura das habilidades propostas na BNCC. Vamos considerar uma habilidade de matemática. Nós temos então o código da habilidade EF 04MA03. Vamos ler do final para o começo. Então esta é a habilidade número 3 de matemática do 4º ano do ensino fundamental. Essa habilidade diz o seguinte: resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. Então esse é o texto da habilidade. Vamos analisar cada um dos elementos que constituem a estrutura dessa habilidade, como se nós fizéssemos uma análise sintática da habilidade. Primeiro, nós devemos identificar o verbo ou os verbos da habilidade. Normalmente, ele vem no início da habilidade, do texto. Neste caso, os verbos são resolver e elaborar. Esses dois verbos expressam os processos cognitivos que se espera que o aluno desenvolva, saiba fazer, saiba realizar. Então, o meu aluno, durante as aulas de matemática, a partir das atividades propostas, ele deve ser capaz de resolver e elaborar. Resolver, encontrar uma solução, desenvolver um processo até chegar na solução esperada. Elaborar, criar, organizar, propor. Encontrados os processos cognitivos, os verbos da habilidade, nós perguntamos então para esses verbos: o que? Resolver e elaborar o que? A resposta para essa pergunta está na própria estrutura da habilidade. É o próximo elemento dessa estrutura. Então, resolver e elaborar o que? Problemas com números naturais envolvendo adição e subtração. Essa é a resposta para essa pergunta, que está presente lá na estrutura da habilidade. Então, essa parte, esse trecho da habilidade corresponde ao objeto de conhecimento, ao conteúdo que deve ser trabalhado com os alunos para que eles desenvolvam essas habilidades de resolver e elaborar. Então, identificando o objeto de conhecimento, nós sabemos quais são os conteúdos que eu devo trabalhar com os alunos, por meio da atividade que eu vou propor, da sequência didática, do projeto. Então aqui eu já sei o conteúdo. Volto para a estrutura da habilidade e pergunto para o objeto de conhecimento: como? De que jeito? Em que contexto? Qual o nível de abrangência que eu devo dar para este objeto de conhecimento? A resposta está na estrutura da habilidade. Então, vamos lá.
Resolver e elaborar processos cognitivos. O quê? Problemas com números naturais envolvendo adição e subtração. Objeto de conhecimento, conteúdo. Como? Utilizando estratégias diversas como cálculo mental, algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. Então, esse trecho, restante da habilidade é o modificador, é o contexto, é o como eu devo trabalhar, desenvolver esse objeto de conhecimento, esse conteúdo, para que os meus alunos saibam resolver, saibam elaborar. Então, esse modificador, ele nos dá algumas pistas, ele nos indica algumas estratégias que eu devo utilizar na abordagem desses conteúdos, desse objeto de conhecimento. Ou seja, o aluno tem que ser capaz de resolver e elaborar problemas, com números naturais, envolvendo adição e subtração. De que jeito ele tem que resolver, ele tem que elaborar esses problemas? Utilizando estratégias como cálculo. Então, você vai ensinar o aluno como realizar um cálculo de adição, subtração dentro de um determinado problema. Cálculos mentais, estimativas do resultado, são as estratégias que deverão ser utilizadas, empregadas junto aos alunos para que eles desenvolvam essas habilidades de resolver e elaborar problemas com números naturais, fazendo uso da adição e da subtração. Então, veja como é importante, é fundamental o professor saber interpretar essas habilidades, identificar cada um dos 3 elementos da estrutura dessa habilidade, processo cognitivo, objeto de conhecimento e modificador, para que ele então faça o seu planejamento, para que ele proponha as ações, as atividades, a sequência didática, o projeto. Essa habilidade, número 3 de matemática, para o 4º ano do ensino fundamental, ela faz parte da unidade temática números. Então, todas as aprendizagens propostas pela BNCC estão organizadas em unidades temáticas, em eixos, em práticas, e também estão organizadas por objeto de conhecimento. No caso desta habilidade, ela deve ser trabalhada a partir do objeto de conhecimento, a partir do conteúdo, propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais. Então, veja que esse objeto de conhecimento, associado à unidade temática números, ele desenvolve de uma forma mais sistematizada o objeto de conhecimento identificado na estrutura da habilidade. Vamos a uma outra habilidade. Agora vamos analisar uma habilidade, a habilidade número 21, de língua portuguesa para o 3º ano do ensino fundamental. Vejamos. Produzir anúncios publicitários, textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, observando os recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda, como cores, imagens, slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e tipo de letras e a diagramação. Então, esta é a habilidade número 21 de língua portuguesa para o 3º ano do ensino fundamental. Vamos identificar o processo cognitivo. Precisamos encontrar o verbo, produzir. Produzir é o processo cognitivo. Esse aluno precisa aprender a produzir, a criar, a escrever, a elaborar um texto, seja ele verbal, não verbal, discursivo, visual, mas ele vai me indicar que tipo de texto, que tipo de produção esse aluno deve realizar para que ele desenvolva essa habilidade. Então,
Eu pergunto para o processo cognitivo, para o verbo, o quê? Produzir o quê? A resposta está na habilidade. Anúncios publicitários, textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil. Esse é o objeto de conhecimento, é o conteúdo que essa habilidade está propondo que seja trabalhado com os alunos. Então, anúncios publicitários, textos para campanhas de conscientização destinadas ao público infantil, preservação do meio ambiente, ao racionamento de água, aos cuidados com a limpeza do local, do ambiente escolar e assim por diante. Então, esse é o conteúdo da habilidade. Voltamos para a estrutura da habilidade e perguntamos para esse objeto de conhecimento como, de que jeito fazer isto com os meus alunos? A resposta está lá na estrutura da habilidade. Observando os recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda. Quais recursos de persuasão são esses? Cores. Quais cores seriam mais chamativas, impactantes? Tem mais relação com o tema, né, da produção, imagens, slogan para a campanha, para o anúncio, uma escolha das palavras mais impactantes, o jogo de palavras, né, a construção dessa produção com as palavras escolhidas, né, o tipo de letra, a diagramação, a distribuição desses elementos no suporte. Então veja que esse trecho final é o modificador da habilidade e ele nos indica as estratégias, o como, a forma que nós devemos trabalhar esse conteúdo, esse objeto de conhecimento, para que os alunos desenvolvam a habilidade de produzir, saibam produzir. Produzir o quê? Anúncio publicitário, textos de campanha de conscientização. De que jeito? Observando os recursos de persuasão utilizados em textos publicitários e de propaganda. Então, a partir dessa análise, desse entendimento da estrutura da habilidade, é possível o professor propor estratégias, atividades, ações que vão contribuir para o desenvolvimento dessa habilidade, vão trabalhar com esse objeto de conhecimento e nessa abrangência da forma como o modificador da habilidade está propondo. Essa habilidade 21 de língua portuguesa para o 3º ano do ensino fundamental faz parte do campo da vida pública. Então, daquelas situações comunicativas do campo da vida pública e da prática de linguagem, produção de textos, escrita compartilhada ou autônoma. E o objeto de conhecimento que é trabalhado com essa habilidade é a escrita colaborativa. A partir dessas informações que estão registradas, expressas lá na matriz de aprendizagens da BNCC, e a partir desse conhecimento do professor sobre a estrutura da habilidade, fica muito mais fácil o professor elaborar o seu planejamento. A habilidade, ela pode ser considerada como a intencionalidade pedagógica da atividade, como o objetivo de aprendizagem dessa atividade. Vamos a uma outra habilidade. Agora a habilidade número 8, de ciências para o 5º ano do ensino fundamental. Essa habilidade propõe que o aluno seja capaz de organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares, nutrientes e calorias e nas necessidades individuais. Atividades realizadas, idade, sexo, entre outras, para a manutenção da saúde do organismo. Então, esta é a habilidade número 8 de ciências para o 5º ano do ensino fundamental. Vamos à estrutura da habilidade. O verbo organizar, ele expressa o processo cognitivo que se espera do aluno, que ele seja capaz de fazer. Organizar. Organizar
criar o quê? Um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares, nutrientes e calorias, e nas necessidades individuais, atividades realizadas, idade, sexo, etc. Este é o objeto de conhecimento que deve ser trabalhado com os alunos para que eles saibam organizar. Como? De que jeito? Em qual contexto? Nível de abrangência, de complexidade desse objeto de conhecimento para a manutenção da saúde do organismo. Então, eu devo trabalhar com os alunos a organização de um cardápio equilibrado, considerando, levando em conta os grupos alimentares, características desses grupos alimentares, os nutrientes de cada grupo alimentar, as calorias e também levando em conta as necessidades individuais de quem vai consumir esse cardápio, as atividades realizadas por essas pessoas, a idade, o sexo. Para quê? Para que organizar esse cardápio dessa forma? Para garantia da manutenção da saúde do organismo. Então, deve ser cardápio, esse cardápio organizado pelos alunos deve ser um cardápio que contribua, que promova a saúde das pessoas. Então veja, ao identificar o processo cognitivo, organizar o cardápio equilibrado entre nutrientes e calorias e as necessidades individuais dos consumidores, para a manutenção da saúde do corpo, do organismo, é possível o professor, então, propor ações, sequência didática, elaborar um plano de aula para trabalhar com esse conteúdo, cardápio equilibrado, pensando na manutenção da saúde, na promoção da saúde física, né, das pessoas, de forma que o aluno seja capaz de organizar esse cardápio. Então, provavelmente, o professor vai propor aí uma pesquisa, estudos a respeito desses diferentes grupos alimentares, a respeito de nutrientes e calorias, quais alimentos proporcionam mais nutrientes, quais alimentos são mais calóricos, uma pesquisa sobre as características e as necessidades fisiológicas, em relação dos diferentes perfis e necessidades relacionadas a atividades que as pessoas realizam, à idade, ao sexo. Então, o professor tem esse arcabouço, não é, de informação que vão contribuir para esse planejamento. Essa habilidade, número 8, de ciências para o 5º ano do ensino fundamental, faz parte da unidade temática Vida e Evolução e expressa, né, o trabalho que deve ser feito com o objeto de conhecimento nutrição do organismo, hábitos alimentares, integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório. Então, esse conhecimento, não é, sobre a unidade temática, o objeto de conhecimento, o processo cognitivo e o modificador envolvidos nessa habilidade proporcionam ao professor as ferramentas necessárias para que ele consiga elaborar um planejamento coerente com o desenvolvimento dessa habilidade. Vamos a uma outra habilidade de língua portuguesa. O código desta habilidade é EF 35LP25. Então, lendo de trás para frente, essa é a habilidade número 25 de língua portuguesa, que deve ser trabalhada no 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental. A habilidade propõe o seguinte: criar narrativas ficcionais com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. Veja, o processo cognitivo da habilidade é criar, que é o verbo. Criar o quê? Narrativas ficcionais é o objeto de conhecimento, é o conteúdo que deve ser trabalhado. Como?
De que forma? Com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos, imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. Este é o modificador. Esta é uma habilidade que faz parte do campo artístico-literário em língua portuguesa, da prática de linguagem, produção de textos, escrita compartilhada e autônoma, e do objeto de conhecimento, escrita autônoma e compartilhada. Então, o professor pode propor uma sequência em que o aluno é estimulado a criar, elaborar uma narrativa ficcional a partir de algumas informações fornecidas pelo professor como estímulo, como ponto de partida para criar essa narrativa ficcional, sendo que o aluno deve ser orientado para elaborar essa narrativa com certa autonomia. Então, o professor não pode ajudar muito, né? Ele tem que fazer as intervenções, dar os estímulos, né, os conhecimentos necessários sobre os elementos de uma narrativa ficcional, mas tem que estimular a autonomia do aluno. O aluno tem que ser o autor dessa narrativa. E ele tem que ser capaz de utilizar detalhes descritivos, descrição de ambientes, de personagens. Ele deve ser capaz de expressar na narrativa uma sequência de eventos, utilizar imagens que ilustrem, né, os sentidos do texto, marcadores de tempo, pela manhã, à noite, ao entardecer, né, de espaço, na serra, na montanha, dentro da casa, que sejam apropriados para o gênero que está sendo trabalhado, que é uma narrativa ficcional. Vamos então agora a uma última habilidade, que é a habilidade número 6 de Geografia para o 6º ano do ensino fundamental. Essa habilidade propõe identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. Vamos identificar os elementos que compõem a estrutura da habilidade. Processo cognitivo. Identificar. Identificar o quê? As características das paisagens transformadas pelo trabalho humano. Esse é o objeto de conhecimento. É o conteúdo que eu devo trabalhar. Como? De que jeito? De que forma? Em que contexto? A partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. Então, a proposta é que o aluno seja capaz, a partir das atividades, das ações que você propor, ele seja capaz de identificar as características das paisagens que sofreram transformação a partir das intervenções humanas que ocorreram no contexto do desenvolvimento da agropecuária, dos processos de industrialização, transformações que ocorreram em decorrência desses processos de industrialização e de desenvolvimento da agropecuária. Essa é uma habilidade que está inserida na unidade temática Mundo do Trabalho, em Geografia, e que faz parte especificamente do objeto de conhecimento transformação das paisagens naturais e antrópicas. Então, ao trabalhar essa habilidade com os alunos, o professor estará trabalhando com esse objeto de conhecimento, transformação das paisagens naturais e antrópicas, e com essa unidade temática, o mundo do trabalho. Tendo esse conhecimento sobre os elementos que compõem a estrutura da habilidade, né, o objeto, o processo cognitivo, identificar, o objeto de conhecimento, as características das paisagens que sofreram transformações a partir do trabalho humano e do modificador, essas transformações em decorrência do desenvolvimento da agropecuária.
e dos processos de industrialização, esse conhecimento sobre essa estrutura da habilidade facilita o planejamento das ações, das estratégias do professor, já que essa habilidade deve ser o ponto de partida para esse planejamento. Essa habilidade, ela expressa o objetivo de aprendizagem das ações, das estratégias, das atividades, da sequência didática proposta pelo professor. Vamos pensar como pode se dar a prática dessas habilidades e competências propostas pela BNCC na prática pedagógica do professor. Existem alguns caminhos e várias possibilidades. O que eu vou apresentar é uma das possibilidades. É uma abordagem possível sobre a prática dessas habilidades e competências propostas na base, no contexto pedagógico, de sala de aula, de escola. Então, começando pelo guarda-chuva grandão, as 10 competências gerais. São competências que não são operacionais, elas são extremamente amplas, complexas, envolvem mais de uma habilidade, mais de um saber, de um conhecimento, algumas atitudes, valores. Então, devido a essa complexidade, nós podemos entender as competências gerais não como objetivos factíveis de serem atingidos através de uma atividade, uma aula, uma sequência didática ou mesmo um projeto. Mas nós podemos olhar para essas competências gerais como sendo um farol que nos aponta uma direção a ser seguida, a ser perseguida, almejada. Então, todas as nossas ações pedagógicas, o nosso planejamento deve ser pensado e proposto em função de aproximar o aluno dessas competências gerais. Mas é claro que não é possível eu desenvolver essas competências gerais numa única aula, num único ano, né? Vou trabalhar as 10 competências gerais no primeiro ano, eles vão sair para o segundo ano já com as 10 competências gerais dominadas. Não. Então, essas competências gerais, elas funcionam como uma direção. Nós temos que caminhar em direção dessas competências gerais. As competências específicas por área do conhecimento, as competências de linguagens, de matemática, de ciências humanas, de ciências da natureza, do ensino religioso, podem ser consideradas na prática pedagógica, durante o planejamento do professor, como objetivos gerais de projetos e práticas interdisciplinares. Veja, cada uma dessas áreas do conhecimento abriga um rol de saberes, de conteúdos, de habilidades específicos da natureza dessa área. Abriga um conjunto de componentes curriculares que têm afinidade com a natureza dessa área. Então, se linguagens, que abriga língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. As competências específicas de linguagens devem ser trabalhadas em todos esses componentes curriculares. Então eu posso utilizar as competências específicas de área para elaborar, propor os objetivos gerais dos projetos e das propostas, ações interdisciplinares, tá certo? Já as competências específicas por componente curricular podem ser consideradas, utilizadas para a elaboração dos objetivos gerais de projetos específicos ou de sequências didáticas específicas de cada componente. Então, se eu estou planejando uma sequência didática em matemática, eu posso utilizar as competências específicas de matemática para elaborar o objetivo geral da minha sequência didática. Ou se eu estou elaborando um projeto
projeto específico de língua portuguesa com a minha turma de 5º ano, eu posso recorrer às competências específicas de língua portuguesa para elaborar o meu objetivo geral desse projeto que eu estou planejando, elaborando. Então vejam que as competências elas devem ser trabalhadas na prática pedagógica, começando pelo planejamento. Elas devem estar presentes no planejamento. Elas devem ser indicadas no planejamento. E como são aprendizagens, elas devem aparecer junto aos objetivos desse planejamento, do plano de aula, da sequência didática, do projeto, das ações pedagógicas que serão realizadas, junto aos alunos. E as habilidades, que é a unidade mínima, não é, de organização das aprendizagens na base. As habilidades, elas são consideradas objetivos de aprendizagem. Então, eu posso recorrer a essas habilidades na elaboração dos objetivos específicos do meu plano de aula, da minha sequência didática, do meu projeto. Essas habilidades, elas já contemplam os processos cognitivos que os alunos devem aprender, devem desenvolver, os objetos de conhecimento, os conteúdos que devem ser trabalhados. Então, eu posso garantir o trabalho com essas habilidades propostas na BNCC, já indicando essas habilidades no meu planejamento a partir dos objetivos de aprendizagens, dos objetivos específicos do meu planejamento, do meu plano de aula, da minha sequência didática, do meu projeto. Tudo bem? Então, eu espero que tenha ficado mais claro, né, essa abordagem prática sobre as habilidades e as competências propostas na BNCC, que deve começar pelo planejamento. Então, essas aprendizagens expressas em habilidades e competências devem ser indicadas no planejamento do professor sobre as suas ações pedagógicas no contexto escolar.